Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta do investidor que acompanha aqui nosso canal. IPCA mais 6 ou dólar mais 5,5? O que é melhor? Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. IPCA mais 6 ou dólar mais 5,5? Essa aqui foi uma pergunta feita pelo Leonardo, né? Ele perguntou, atualmente seria melhor IPCA mais 6 ou dólar mais 5,5? Né? E muita gente tem falado sobre esse assunto e tem tido ocasionado algumas dúvidas, e eu vou colocar aqui, então, o meu ponto de vista sobre esse assunto, tá? Vamos pegar aqui, quando você compara dólar com IPCA, né, você na verdade está comparando o dólar com o real. Então, existem os pares de moeda, né, dólar com real, e você tem valorização ou desvalorização de acordo com a inflação, com produtividade, com várias coisas que essa moeda ocasiona. Então, se você for comparar aqui simplesmente o dólar com o IPCA, e na janela de 30 anos, né, o dólar ele perdeu. Né? A inflação ela deu 704, né, o IPCA 704 contra 477 do dólar. Né? Então, na janela grande, né, o dólar ele perde. Por quê? Porque o dólar também é uma moeda inflacionária. Então, toda moeda ela é emitida pelo governo e ela vai inflacionando, ela vai perdendo valor aí ao longo do tempo. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando que o dólar, nos últimos 210 anos, ele perdeu 90 e poucos por cento do valor, né? Então, ele valia $1 em 1820, né? Ele vale mais ou menos 5 centavos hoje. Né? Então, ele dividiu por muito aí, né? Perdeu muito do valor dele, que é o que acontece com todas as moedas fiduciárias, né? Essas moedas que estão na mão dos governos que não têm lastro. Rentabilidade do IPCA com dólar, né? Se você pegar nos últimos 10 anos, 2014 a 2024, aí o dólar foi melhor. Né? E a gente vai ver o porquê que o dólar foi melhor nesse período aqui. Então, o dólar foi bem melhor, 144 a 75, foi quase o dobro da nossa inflação. E nos últimos aqui 5 anos, né, ele foi um pouco melhor, 33 a 41. Então o dólar superou um pouco aqui a inflação no período de 5 anos. Então a gente vê que é bem cíclico, né? A gente pegou, se você pegar esse período aqui de 2019 a 2020, o dólar foi muito superior, né, até 2020 mais ou menos, foi período de pandemia, depois ele veio caindo, veio andando de lado aqui assim, e o IPCA ele veio subindo, a inflação veio subindo, até que em alguns momentos aqui ele empatou ou perdeu, né, para o nosso IPCA. E aí a gente tem que falar um pouquinho de moeda fiduciária, né, para tirar essa dúvida. O que é moeda fiduciária? Né? São moedas lastreadas em confiança. Antigamente, as moedas eram lastreadas em ouro, né? Então o governo guardava a quantidade de ouro e você podia chegar lá com a moeda, que era uma promessa de resgate, você tirava, né, um equivalente a ouro do que aquela moeda prometia. E essas moedas, elas representam a economia e a confiança de um país. Então, aí a gente já está comparando, quando você compara real com dólar, você está comparando a economia do país também e a confiança que a gente tem no país também. Por isso que é muito importante, por exemplo, que o Banco Central ele fique o máximo, né, apolítico e ele consiga realmente cuidar, né, do valor da nossa moeda, porque a moeda ela é o maior patrimônio de uma nação. Então, o Banco Central ele tem que guardar o poder de compra da moeda. Então, tem uma diretriz ali, no caso aqui do Brasil, de ter uma inflação máxima de 3%. Né? Então, o Banco Central ele tem que fazer de tudo para fazer com que aquela inflação fique até 3%, para guardar o poder de compra da nossa moeda. Essa é a principal atribuição aí do Banco Central. E a gente tem, então, que essa inflação ela é detratora da moeda. Ela tira o poder de compra das pessoas. E como é que acontece essa inflação? A emissão de moeda, né? O governo emite mais moeda do que a economia cresce, e é a política monetária expansionista, então, com expansão de crédito. É normal que o governo queira todo governante ele quer que o país ele vá para frente. Né? Então, você tem que colocar realmente o país para caminhar. Então, se investe em educação, saúde, essa coisa toda, produtividade. Né? Só que quando a gente faz isso de uma forma irresponsável, né, a gente acaba não conseguindo fazer, né, com que a nossa moeda ela se valorize, nosso país melhore os negócios. A gente faz justamente o contrário. A gente traz a inflação e aí a gente traz retração de economia, de tudo. Então, assim, as coisas têm que ser feitas, têm que ir para frente, mas de forma sempre muito responsável. Então, a política monetária, a política fiscal, tudo isso ela tem que ser respeitado, né, para que a gente tenha um desempenho, um bom desempenho, o país tenha um bom desempenho. Então, assim, toda moeda fiduciária ela é inflacionária, né, por si só. Então, porque os governos eles vão ter a intenção de emitir sempre mais moeda. Então,
Então, quanto mais crédito você dá para as pessoas, mais parece que a pessoa está com poder de compra bom. Isso é bom para que os governantes, por exemplo, consigam se reeleger, né? Então, todos os governos do mundo inteiro, eles querem, né, que a população se sinta feliz, satisfeita, que gosta do governo e que eles sejam reeleitos, né? Então, o governo ele tem um controle sobre a emissão da moeda, e aqui tem uma maldade muito grande, que é o tal do tributo inflacionário. Você pensa no seguinte: você comprou um imóvel 30 anos atrás. Então, esse imóvel você pagou, digamos que você pagou 100 mil. Né? Aí, hoje em dia, esse imóvel multiplicou por 3, ele vale 300 mil. Só que se você teve toda essa inflação do período, né? Você não teve essa valorização de ganho de capital com o imóvel. Agora, se você vender esse imóvel, né, e não comprar outro, aquela coisa toda, se você quiser só realmente vender imóvel, você tem que pagar ganho de capital para o governo em cima da inflação. Porque, na verdade, a inflação, né, reajustou o preço desse imóvel, ele foi reajustado por conta da inflação. E você tem que pagar o tributo em cima da inflação, o tributo inflacionário. É como se cada nota que fosse emitida, né, pelo governo acima do equilíbrio, e existe um equilíbrio entre moeda e mercadorias, né, e tem que existir esse equilíbrio. Cada nota que você emite acima desse equilíbrio, ele sai, né, uma notinha lá do bolso do povo e entra uma notinha no bolso do governo. O governo ele cobra tributo em cima de inflação. Então você está tirando diretamente o dinheiro lá do bolso do povo e colocando no bolso do governo. E aqui, o que influencia, né, o câmbio, né, de dois países? É importante a gente saber para a gente falar um pouquinho sobre o câmbio, né? Primeira coisa é oferta e demanda. Qual que é a moeda que está sendo mais demandada no momento? Né? Então, a moeda, ela também é uma mercadoria. Você vai fazer trocas com ela. Né? Então, ela funciona como mercadoria. Se você tiver muito moeda em circulação, as coisas caem de preço. Na época que a gente teve hiperinflação no Brasil, a gente emitia muita moeda para ficar pagando dívida, rolando dívida que a gente fez, né? Uma dívida muito grande na época do crescimento acelerado que o Brasil teve. A gente colocou muita dívida, não, temos que crescer, temos que crescer. Ficou uma dívida absurda aí com o FMI, aquela coisa toda. Então, a gente teve que pagar, né, e a nossa moeda ela desvalorizou bastante. E aí, o que o governo, na época logo no início, lá no Sarney, ele fazia? Ó, se alguém aumentar preço, eu vou prender. Ele prendia os empresários que estavam aumentando o preço, porque o custo deles aumentava, porque eram as coisas que tinham que comprar as coisas em dólar para revender. Né? Então, o governo ele repassava a culpa, né, para outras pessoas. Política fiscal influencia bastante o câmbio, arrecadação e gastos. Estabilidade política e econômica. Então, você tem a confiança dos investidores quando você tem uma estabilidade política e econômica. Então, você vê que são coisas que os Estados Unidos ele tem mais do que a gente. Né? A política fiscal deles é melhor, né? A questão de arrecadação de gastos, a política tributária, né? A nossa lei tributária aqui no Brasil é muito bagunçada. A gente está tentando melhorar ela, né? Mas é sempre muito difícil você fazer essas mudanças. A estabilidade política e econômica nos Estados Unidos é muito superior aqui ao Brasil, né? A gente tem momentos aí de completa mudança de cenário, que a gente não sabe o que vai acontecer. Expectativa do mercado com, né, valorização e desvalorização cambial, porque existem também os especuladores, eu acho que essa moeda aqui ela vai subir muito, vai estar todo mundo investindo na moeda e a moeda acaba subindo ainda mais. Então, essa expectativa de mercado com valorização e desvalorização também influencia o câmbio. E eventos globais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, eventos globais e geopolíticos, guerras, crises, esse tipo de coisa. Isso influencia muito o câmbio. Por quê? Porque sempre quando tem uma crise muito grande, o que as pessoas fazem? Elas vão para alguma coisa, né, que elas sabem o valor. Então ela vai para dólar, ela vai para o ouro, né, imóveis. No Brasil a gente ia muito para imóveis, aqui o pessoal que tinha mais condição financeira. E aí a gente tem que falar aqui um pouquinho também sobre a produtividade dos países. Né? A gente vê aqui que o Brasil, né, se você pegar a lista de produtividade, o que é a produtividade? Você pega o PIB, né, per capita de um país e divide pela quantidade de horas trabalhadas. Então a gente tem a produtividade do Brasil é muito ruim, né? Aí tem até uma notícia, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver isso. Ela fala assim: é, um, um americano trabalha igual 4 brasileiros, né? A produtividade do americano é 4 vezes maior do que a do brasileiro. E é isso. Né? A gente precisa de muito mais tempo de trabalho para a gente adicionar valor, né, ao nosso PIB ali, por parte do trabalhador brasileiro do que dos outros países. Né? Então a gente tem aqui em torno aqui de, sei lá, 15, né? O Brasil, ó, 15 dólares adicionado a hora. Lá nos Estados Unidos, Suíça, França, é 60. E aí, mas o que tem de diferença aqui? Tem muita coisa. Né? Então a gente tem falta de infraestrutura no Brasil. Então a gente tem que fazer tudo de caminhão, e o caminhão é mais caro. Né? Nos outros países você tem trem, tem o custo tributário de cada país, tem questão de educação, de um monte de coisas que acabam influenciando a baixa produtividade do Brasil. Né? E isso aí também
né, vai para essa questão da economia e também influencia o câmbio. E aqui tem a teoria, né, uma outra teoria que eu vou deixar para vocês lerem, eu vou falar de forma rápida para o vídeo não ficar grande, né, a teoria milkshake do dólar. Então é o dólar como moeda global. E o que acontece, né? Na época das guerras mundiais, cada país, antes das guerras, cada país tinha a sua própria moeda, todo mundo com lastro em ouro. Foi para a guerra, todo mundo teve que imprimir dinheiro para pagar soldado, aquela coisa toda, né, gastar dinheiro a mais para reconstrução, desindexou ao ouro. E aí fizeram tratados de Bretton Woods nos Estados Unidos, não, o dólar está indexado ao ouro, todo mundo indexado ao dólar, beleza? Então o dólar vai ter lastro no ouro e todas as moedas vão passar pelo dólar para fazer essas conversões, beleza? Em 1971, os Estados Unidos deu o golpe, né? Falou assim, não, a partir de hoje não tem mais esse negócio de conversibilidade em ouro, não. E os Estados Unidos é a maior reserva de ouro do mundo, né? Então eles acabaram, ele acabou como o país dominante nessa questão, né, da moeda, e isso influencia bastante, porque todo mundo, né, na época da crise, corre para a estabilidade, e a estabilidade hoje, né, está no dólar, e os Estados Unidos tem impressora de dólar, né? Então eles acabam fazendo com o que os reis da antiguidade fizeram, né, com o pessoal de lá, falou o seguinte, ó, você chega com um pouco de ouro, aí o rei fala assim, não aceita esse ouro aqui seu não, né? Você tem que comprar coisa aqui com o ouro que é cunhado aqui, né, no meu feudo. Aí o cara lá dava o ouro lá pro rei, o rei cunhava a moeda, tirava uma partezinha para ele, devolvia a moeda para a população, né? Então os governos eles sempre fazem isso, né? O governo brasileiro, o governo de quanto é canto, ele mantém a moeda em poder dele, então você não pode ter nenhum tipo de moeda, tipo Bitcoin, né? O Bitcoin ele é uma ameaça muito grande para os governos, porque não é uma moeda que é do governo, que ele tem controle. E o governo ele quer ter todo o controle monetário. Então, essa questão de troca de mercadoria, né, na época da hiperinflação, a gente fazia isso. Você tem arroz, eu tenho feijão, vamos trocar essa mercadoria aqui. Porque você não tinha condição de ficar comprando, né, o tempo inteiro, porque o tempo inteiro reajuste, as pessoas faziam escambo mesmo. Né? Então, era muito comum as pessoas fazerem escambo. Então, quando a moeda perde valor, né, quando o governo está com a moeda, né, com o controle dele, e ele faz com que a moeda perca valor, né? Então as pessoas elas acabam tentando se defender. Como é que se defendem? Através de reserva mundial, e hoje o dólar se fortaleceu como reserva do mundo. Então o dólar ele é um refúgio em momentos de incerteza. Todos os países, está tendo uma crise lá na Ucrânia com a Rússia, está tendo uma outra aqui no Oriente Médio, lá Israel, não sei o quê, outra na Coreia, não sei o quê, China, não sei o quê, não sei o que lá. Então todas essas crises que vão tendo, os investidores eles saem, né, desses momentos e vão para os Estados Unidos. E aí a teoria do dólar milkshake fala o seguinte: os Estados Unidos ele puxa toda a liquidez do mundo, né, como se fosse um canudinho dentro de um milkshake puxando toda a liquidez do mundo. Né? E aí tem o círculo da teoria do dólar milkshake. Você tem uma crise, aí dívidas crescentes, né, os países vão se endividando, quantidade de empréstimos, ele tem que pegar uma quantidade de empréstimos, jogar isso na economia, vai ter um aumento de liquidez no mercado, e aí vai ter uma procura, né? Quando você tem um aumento de liquidez, as pessoas que têm uma condição financeira boa vai atrás, né, do dólar. Então, você vê que as pessoas mais pobres rapidamente gastaram a ajuda do governo, né, e as pessoas mais ricas ficaram mais ricas. Aí tem uma maior inflação nas economias que também dá crise. Né? Então, isso aqui é um círculo, né, que explica mais ou menos aí a teoria do dólar milkshake, que é o dólar como moeda global e como refúgio, né, em momentos de incerteza. E aí tem essa frase aqui do Warren Buffett, ele fala assim, nunca aposte contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país produtivo, é um país, né, que tem a legislação muito bem amparada, e só existem dois partidos políticos, né, e eles não pensam muito diferente. Né, eles pensam realmente os Estados Unidos como um país à frente da história da humanidade, aquela coisa toda e tal, um país produtivo, em que o americano tende, né, a auxiliar o restante do mundo. Então tem toda essa teoria aí, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, né, mas o dólar hoje é, de fato, uma das moedas mais importantes do mundo. Lógico que tem outra parte do continente, a China, que também está lutando bastante, tem uma grande reserva em moeda americana, e que está brigando aí pela hegemonia mundial. Mas é normal, né? Países aí que são grandes impérios, né, países imperialistas, né, Rússia, China, Estados Unidos, que quererem ao máximo influenciar, né, outras unidades e serem realmente os países que conduzem a humanidade para frente. Então, como conclusão, né, o que é melhor, afinal, né? O IPCA ou é o dólar? Né? O câmbio ele é bastante cíclico, a gente viu. Então, no período de 30 anos, né, foi o melhor
o IPCA, mas em períodos mais curtos é melhor o dólar, porque a gente também teve muitas crises, né? O certo é você diversificar. Tem uma parte de IPCA? Tenha. A parte de dólar também. Em momentos de crise, o dólar vai performar muito melhor, né? Você pode investir em dólar que vai performar muito melhor. Em momentos que o dólar não está performando muito bem, o mundo está em paz, aquela coisa toda, está todo mundo investindo em commodity, em outros países, traz dinheiro aqui para o Brasil para investir em infraestrutura, que está pagando IPCA mais 8, mais 9, então vem o pessoal para cá na parte de investir, de uma forma geral, né, no crescimento do país. Então, durante as crises, o dólar se fortalece, né? É uma reserva mundial. Só que nos períodos de crescimento global, a migração para outros países, o dólar cai. A gente viu um dos gráficos ali, né? O dólar ele caindo em relação ao real e à inflação, né? Então, a gente tem essa volatilidade do dólar, sendo que, né, todas as moedas são inflacionárias e a gente vai ter sempre a diferença, no mínimo, a diferença da inflação entre as duas moedas. Então faz todo sentido ter uma parte do patrimônio, né, nos Estados Unidos em investimento em dólar. Então, para isso, o interessante é você diversificar, né? Não precisa saber qual que é o melhor investimento. É a mesma coisa, é melhor investir em fundo imobiliário ou em ações, né? Eu invisto nos dois. Eu invisto uma parte em fundo imobiliário, invisto também uma parte em ações e mantenho essa diversificação. Quando o mercado está muito volátil, caiu demais, eu vou investir em ações. Aí você tem, né, uma prospecção de melhor retorno. Quando o mercado está normal, eu preciso de uma renda, ou o mercado está um pouco mais caro, é fundo imobiliário, renda fixa, né? Você vai fazendo caixa ali e vai aumentando os seus ativos que têm uma renda mensal. Então é assim que eu ajo e é muito interessante que você faça uma diversificação, que você se sinta confortável, levando em conta todos esses aspectos que a gente conversou aqui no vídeo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aquele amigo que você acha que pode se interessar nesse assunto. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo.